A história de Elias, o profeta que desafiou a morte, é uma das mais fascinantes e misteriosas da Bíblia. Ao longo dos séculos, seu nome tem sido sinônimo de poder espiritual, coragem inabalável e uma relação única com Deus. Mas o que torna sua história tão especial? O que realmente aconteceu quando ele, ao invés de experimentar a morte, foi arrebatado ao céu? Como podemos compreender seu legado não apenas como um personagem histórico, mas como uma inspiração para nossa jornada espiritual nos dias de hoje? A vida de Elias nos leva a uma reflexão profunda sobre a mortalidade, a fé e a intervenção divina. É uma jornada que transcende o tempo e nos conecta com o que há de mais essencial em nossa própria existência: a busca por um propósito maior, a vontade de viver com significado e a esperança de uma conexão verdadeira com algo além de nós mesmos. Elias foi um homem que desafiou o destino da morte de uma maneira que ninguém mais na história da Bíblia fez. Enquanto outros heróis de fé enfrentaram a morte com coragem, Elias foi levado de forma sobrenatural, sem conhecer a separação final que marca todos os seres humanos. A história de Elias não é apenas uma história de milagres e feitos extraordinários, mas também é uma lição espiritual que nos ensina como a fé pode transcender os limites humanos. Sua jornada começa em um momento de grande desafio, em um tempo em que a nação de Israel se encontrava mergulhada na idolatria e na corrupção. O profeta Elias aparece como um farol de luz, um mensageiro de Deus chamado para restaurar a verdadeira adoração. Mas sua missão não seria fácil. Ele enfrentou perseguições implacáveis, ameaças de morte e até momentos de desesperança, onde o próprio profeta questionou o sentido de sua missão. Ainda assim, ele nunca vacilou em sua fé. A primeira grande lição de Elias é que a jornada espiritual nem sempre é fácil. Muitos de nós imaginamos que a fé trará apenas bênçãos e vitórias, mas para Elias o caminho foi marcado por desafios imensos. Ele não estava imune ao sofrimento, mas sua conexão com Deus foi o que o sustentou. Em um momento de extrema solidão, quando se viu cercado pela morte, Elias teve uma experiência transformadora. Ele se refugiou no deserto, esperando pela morte, mas foi lá que Deus o encontrou de maneira poderosa, mostrando-lhe que não estava sozinho. A experiência no deserto é, sem dúvida, um dos momentos mais profundos de sua jornada espiritual. Foi lá na solidão e no silêncio que Elias ouviu a voz de Deus de uma maneira inesperada. Deus, ao invés de se revelar em um grande terremoto, fogo ou vento, se manifestou em um sussurro suave. Essa demonstração da presença divina desafia muitas das nossas concepções sobre como Deus age no mundo. Muitas vezes, esperamos grandes sinais ou eventos dramáticos para acreditar que Deus está conosco, mas a verdadeira experiência com Deus pode vir de formas muito mais sutis. No deserto, Elias foi fortalecido e renovado. Sua jornada, no entanto, ainda não estava completa. Ele foi chamado a continuar sua missão, a enfrentar o rei Acabe e a enfrentar os falsos profetas de Baal. Foi uma luta que testaria sua coragem e sua fé até os limites. A coragem de Elias em desafiar a morte, tanto no deserto quanto em frente ao poder de Acabe e Jezabel, é uma prova de sua determinação espiritual. Ele não se intimidou diante das ameaças de morte. Sua confiança em Deus era inabalável. E esse é outro ponto crucial da sua jornada, a confiança absoluta em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao redor dele pareciam desmoronar. Em um mundo cheio de incertezas, onde muitas vezes nos vemos confrontados com desafios difíceis, a história de Elias nos ensina a confiança radical no poder de Deus. Mas o ponto culminante da vida de Elias, e talvez o mais misterioso, foi seu arrebatamento. Em um momento de pura obediência, Elias, juntamente com seu discípulo Eliseu, caminhou para o rio Jordão.
Ali, em um ato de fé, Elias pegou seu manto e bateu nas águas do rio, e as águas se separaram, permitindo que ambos atravessassem. Esse foi o último grande milagre de Elias antes de ser levado ao céu. De repente, uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo apareceu e levou Elias ao céu em um redemoinho, sem que ele experimentasse a morte física. A ascensão de Elias ao céu é uma cena carregada de simbolismo, refletindo a vitória sobre a morte e a confirmação de que, mesmo em um mundo onde todos estão sujeitos à morte, a obediência a Deus pode transcendê-la. Esse evento levanta uma questão profunda: por que Elias não morreu como todos os outros? O que isso significa para nossa compreensão da morte e do além? E mais importante, o que podemos aprender sobre nossa própria fé e jornada espiritual a partir de sua história? À medida que exploramos os momentos cruciais da vida de Elias, veremos que ele não apenas desafiou a morte fisicamente, mas desafiou o próprio conceito de mortalidade espiritual. Sua jornada nos desafia a viver de maneira plena, confiando em Deus em todos os momentos, e nos convida a refletir sobre o que significa verdadeiramente vencer a morte. Elias não foi apenas um profeta em termos de sua missão para com o povo de Israel, mas também um modelo de como devemos viver nossa fé diante das adversidades. Seu chamado foi direto, sem rodeios, e ao contrário de muitos outros, ele aceitou o desafio de seguir a voz de Deus, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis e o futuro incerto. Em um mundo de falsos deuses e corrupção, onde o povo estava sendo levado a acreditar em práticas pagãs, Elias foi levantado por Deus para ser um defensor da verdade divina. Sua coragem e determinação em denunciar o erro, especialmente diante do rei Acabe e sua esposa Jezabel, mostram a verdadeira força de caráter que ele possuía. Sua batalha contra os profetas de Baal no Monte Carmelo é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Em uma luta de fé e poder, Elias desafia os 450 profetas de Baal, pedindo que eles invoquem seu Deus para mandar fogo e consumir o sacrifício que haviam preparado. Eles oram, dançam e até se cortam, mas nada acontece. Então, Elias, com uma confiança inabalável, prepara seu altar e, após cobrir o sacrifício com água, ora a Deus, pedindo que ele mostre seu poder. Imediatamente, o fogo de Deus desce do céu, consumindo o sacrifício e até a água ao redor do altar. Esse milagre não foi apenas um teste de poder entre Baal e o Deus de Israel, mas uma demonstração clara de que, quando seguimos a Deus com fé genuína, ele responde. Elias não só desafiou os falsos deuses, mas também demonstrou, com sua ação, que a fé verdadeira tem o poder de transformar a realidade. Após essa grande vitória, no entanto, Elias enfrenta um momento de profunda crise espiritual. Jezabel, furiosa com a derrota de seus profetas, jura matar Elias. Em vez de sentir-se vitorioso, Elias se vê fugindo para o deserto, onde, exausto e desanimado, pede a Deus que sua vida seja tirada. Ele se sente completamente derrotado, em um momento de solidão profunda, acreditando que não há mais propósito em sua missão. Aqui, vemos um lado mais humano de Elias. Ele não é apenas o profeta destemido e corajoso, mas também alguém que, em momentos de desespero, duvida de sua própria utilidade e do valor de sua vida. É nesses momentos de vulnerabilidade que muitos de nós nos encontramos em nossas próprias jornadas espirituais. Elias, como todos nós, experimentou o cansaço espiritual e emocional, e isso não diminui sua grandeza. Pelo contrário, torna sua história ainda mais inspiradora, pois nos ensina que até os maiores de fé podem, sim, enfrentar momentos de fraqueza. No entanto, Elias não permanece em seu desespero. Deus o encontra no deserto, não com uma repreensão, mas com uma oferta de renovação. Deus alimenta Elias com pão e água e, depois de um tempo,
o instrui a caminhar até o Monte Horebe, onde ele teria uma experiência transformadora. No Monte Horebe, Elias tem um encontro direto com Deus, não em um grande terremoto ou tempestade, mas em um sussurro suave, uma revelação profunda de que a presença de Deus muitas vezes se manifesta nas coisas simples e silenciosas da vida. Esse momento no Monte Horebe é crucial, pois é ali que Elias é restaurado, fisicamente e espiritualmente, para continuar sua missão. Essa experiência de renovação e restauração de Elias é um lembrete importante de que em nossa própria jornada espiritual podemos passar por momentos de desgaste e desânimo, mas Deus está sempre pronto para nos restaurar, muitas vezes de maneiras inesperadas. A partir desse ponto, a missão de Elias muda. Ele é instruído a ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. A partir disso, vemos que, mesmo quando parece que Elias está no fim de sua jornada, Deus ainda tem planos para ele. A vida de Elias não termina com seu arrebatamento, mas sua obra continua por meio de Eliseu e outros que seguirão seus passos. Elias foi um profeta de transição, alguém que preparou o caminho para a próxima geração. Em nossa vida, também somos chamados a preparar o terreno para outros, a inspirar e apoiar aqueles que virão depois de nós. O legado de Elias, então, vai além dos milagres e da resistência diante dos poderosos de sua época. Sua jornada é uma representação da perseverança, da obediência e da confiança inabalável em Deus. Em momentos de triunfo e em momentos de crise, Elias demonstrou que o verdadeiro poder não vem de nossas próprias forças, mas de nossa total dependência de Deus. A morte, para Elias, não foi o fim. Ele foi arrebatado, levado diretamente ao céu, sem conhecer a separação que a morte traz, mas o fato de ele ter sido arrebatado também traz consigo uma importante lição: a morte não é o fim do nosso propósito. Nosso destino, assim como o de Elias, vai além da morte física. Elias é um símbolo de que a morte não tem a última palavra quando estamos em plena obediência a Deus. Sua história é uma metáfora poderosa para a vida eterna, onde, ao contrário do fim físico, a verdadeira vida começa. O arrebatamento de Elias, portanto, não apenas desafia a morte, mas também nos convida a refletir sobre a vida após a morte e a promessa de que, se permanecermos fiéis, também podemos experimentar algo além do que vemos neste mundo. Essa visão espiritual do arrebatamento de Elias nos faz questionar se Elias, um homem comum com desafios e fraquezas, pode ser levado de forma gloriosa ao céu. O que isso nos diz sobre a possibilidade de uma vida eterna que transcende as limitações humanas. O exemplo de Elias é um convite para que todos nós olhemos para nossa própria fé e nos questionemos sobre a profundidade da nossa relação com Deus e o propósito que estamos cumprindo enquanto ainda caminhamos nesta terra. A ascensão de Elias ao céu não é apenas um evento físico, mas uma experiência espiritual que reverbera através dos tempos. A visão do profeta sendo levado por uma carruagem de fogo e cavalos de fogo é um dos momentos mais dramáticos e impressionantes de toda a Bíblia. Esse arrebatamento não é apenas uma manifestação do poder divino, mas também um símbolo de que o destino final de Elias não seria marcado pela morte, mas pela glória. Essa cena nos desafia a repensar nossas próprias percepções sobre a morte e o além. Para Elias, a morte não foi um fim, mas uma transição para uma forma de existência que transcende as limitações terrenas. No entanto, a ascensão de Elias não foi algo que ele buscou. Ele não buscou a morte para escapar das dificuldades e também não desejava uma morte gloriosa como um mártir. Sua vida foi marcada por uma obediência radical a Deus que culminou nesse evento extraordinário. A diferença entre Elias e outros heróis bíblicos está no fato de que sua jornada não terminou com a morte física.
Ele não experimentou o mesmo tipo de fim que outros grandes homens de Deus, como Moisés ou Davi. Elias, em vez disso, foi tomado por um arrebatamento, mostrando que Deus possui um controle absoluto sobre a vida e a morte. Essa narrativa também ressoa com as palavras de Jesus Cristo, que em um momento crucial de seu ministério, fala sobre a vitória sobre a morte e sobre como aqueles que têm fé nele nunca experimentarão a verdadeira morte. Assim como Elias foi levado ao céu sem passar pela morte, a promessa de Cristo é que a fé genuína pode nos transportar para uma vida eterna que não está limitada pelo corpo físico. Elias, então, torna-se um símbolo de esperança para todos que enfrentam a morte e o sofrimento. Ele representa a possibilidade de transcendência de um destino além da morte terrena. Além disso, a ascensão de Elias é um evento que também carrega um significado messiânico. Elias, em diversas passagens, é considerado como uma figura que prepara o caminho para o Messias. No Novo Testamento, vemos a menção de Elias em relação a Jesus, particularmente na figura de João Batista, que é descrito como Elias que havia de vir, Mateus 11:14. Isso sugere que a vida e o arrebatamento de Elias são uma preparação para a chegada de algo ainda maior, a vinda de Cristo, que por sua vez também teria um relacionamento único com a morte e a vida eterna. O fato de Elias não ter morrido abre um espaço de reflexão sobre o poder de Deus para operar além das limitações humanas e físicas, antecipando a promessa de um futuro onde a morte não tem a última palavra. A história de Elias também nos conecta a uma tradição mais ampla que fala sobre a preparação para os últimos tempos. No livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Deus promete que enviará o profeta Elias antes do mendo de terrível dia do Senhor, Malaquias 4:5. Isso é importante porque, na tradição judaica, Elias é visto como o precursor do Messias, aquele que prepara o povo para a vinda do Salvador. Esse conceito foi mantido no cristianismo e muitos cristãos acreditam que Elias retornará antes do fim dos tempos, cumprindo uma função escatológica de preparar a humanidade para o retorno de Cristo. Esse ponto de conexão entre Elias e os tempos finais nos lembra que o arrebatamento do profeta não é um evento isolado, mas parte de um plano divino maior que se desenrola ao longo da história da salvação. A ascensão de Elias nos lembra de que, assim como ele foi arrebatado, todos nós somos chamados a transcender a morte através da fé em Deus. A vitória final sobre a morte não está reservada apenas para Elias, mas para todos que buscam a Deus com um coração sincero e uma fé verdadeira. Ainda assim, a vida de Elias não foi marcada apenas por sua ascensão ao céu. Sua obra continuou depois de sua partida por meio de seu sucessor Eliseu. Elias passou o manto profético a Eliseu, simbolizando a transmissão do chamado de Deus de uma geração para outra. Esse momento nos ensina sobre a importância de investir nas gerações futuras e de perpetuar o testemunho de fé, mesmo quando nossa jornada neste mundo chega ao fim. Assim como Elias, todos nós somos chamados a passar adiante o legado de fé, seja por meio de palavras, ações ou exemplos. Eliseu seguiu o caminho de Elias, realizando milagres e mantendo viva a mensagem de fé que Elias havia proclamado. Em muitos aspectos, a jornada de Elias é um reflexo de nossa própria jornada espiritual. Ele foi chamado por Deus para ser um agente de mudança em um mundo corrupto e, embora tenha enfrentado muitos desafios, sua missão não foi em vão. Elias ensinou a todos nós que, mesmo quando o caminho parece incerto, a obediência a Deus traz frutos eternos. Ele mostrou que, em nossa própria vida, podemos encontrar o poder de superar as dificuldades e de encontrar um propósito maior em meio às adversidades. Sua jornada de fé nos desafia a viver com coragem, a confiar em Deus em todos os momentos e a acreditar que, por mais difíceis que sejam os nossos desafios,
Deus está conosco. O arrebatamento de Elias, então, se torna não apenas um evento isolado, mas um símbolo de esperança para todos os que buscam a presença de Deus. Ele é a prova de que, ao seguirmos a vontade divina, podemos transcender os limites da morte e viver uma vida plena e eterna com Deus. Elias não experimentou a morte, mas foi transformado, levado para um novo nível de existência em um estado de comunhão eterna com o Criador. E essa é a promessa que nos é dada, a vitória sobre a morte, o chamado para viver com Deus para sempre. A história de Elias não é apenas a história de um profeta que desafiou a morte, ela é um reflexo das lutas espirituais que todos enfrentamos em nossa jornada de fé. Elias foi um homem com seus altos e baixos, suas vitórias e derrotas, sua coragem e também suas dúvidas. No entanto, o que torna sua história tão poderosa e inspiradora não é apenas a maneira como ele desafiou as forças do mal ou enfrentou ameaças de morte, mas o fato de que ele permaneceu fiel a Deus até o fim. Sua vida é um testemunho de que, mesmo quando nos sentimos fracos, exaustos ou desanimados, Deus sempre está presente, pronto para nos restaurar, renovar e nos fortalecer. Ao longo de sua jornada, Elias experimentou muitos milagres, desde a multiplicação da farinha e do óleo até a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Mas talvez o milagre mais significativo de sua vida tenha sido a sua própria ascensão ao céu, sem conhecer a morte. Isso não apenas desafia nossa compreensão natural sobre o fim da vida, mas nos oferece uma profunda reflexão sobre o propósito que Deus tem para cada um de nós. A ascensão de Elias é um lembrete claro de que nossa caminhada espiritual não se resume apenas ao que vemos ou experimentamos nesta terra, mas se estende para além dela, em direção a algo eterno, algo que está nas mãos de Deus. Ao ser arrebatado ao céu, Elias não apenas passou para uma nova forma de existência, mas também deixou um legado duradouro. Sua missão, que parecia ter chegado ao fim com sua ascensão, continuou através de seu sucessor, Eliseu. Esse gesto de passar o manto, de transmitir a missão, é algo que também devemos aprender. Cada um de nós, em nossa jornada de fé, é chamado a passar adiante aquilo que aprendemos, seja para nossos filhos, nossos amigos, ou para qualquer pessoa que precise ouvir a verdade de Deus. Como Elias fez, também devemos nos tornar instrumentos de transformação para aqueles ao nosso redor. Elias nos ensina que enquanto a morte é uma realidade para todos, ela não precisa ser o fim de nossa história. Em Cristo, temos a promessa da vida eterna, a garantia de que, assim como Elias, não seremos aprisionados pela morte, mas sim elevados à vida com Deus. O arrebatamento de Elias é um símbolo da esperança cristã, que nos lembra que nossa verdadeira casa não é aqui na terra, mas nos céus, com o Criador. Portanto, ao refletirmos sobre a vida de Elias, somos convidados a viver com mais coragem, mais fé e mais confiança em Deus. Somos desafiados a seguir seu exemplo, a buscar a presença de Deus em todos os momentos, a confiar no poder dele para superar qualquer adversidade e, sobretudo, a manter viva a chama da fé em nosso coração, sabendo que, como Elias, também podemos ser transformados pela presença de Deus, aqui e agora, e para sempre. Antes de terminarmos, gostaria de convidar você a continuar essa jornada conosco. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos inspiradores como esse. Sua participação é fundamental para que possamos continuar levando essas mensagens poderosas e edificantes a mais pessoas. Ative também o sininho de notificações
para não perder nenhum dos nossos vídeos. Estamos muito felizes em ter você conosco nesta caminhada de fé e aprendizado. Deixe nos comentários o que você aprendeu com a história de Elias e como ela impacta a sua jornada espiritual. Vamos juntos seguir confiando em Deus e desafiando as limitações que o mundo nos impõe, sempre com o olhar voltado para a esperança que temos em Cristo. Até o próximo vídeo.